Fala pessoal, hoje vamos comentar sobre quanto rende 10 mil na Taesa, no Banco Brasil, na Maleta Leve e também em ações boas pagadoras de proventos, na parte de fundos imobiliários e também no Ibovespa. E em particular, as três ações citadas, eu retirei o Banco do Brasil, a Taesa e a Maleta Leve. E quem acompanha há certo tempo sabe que são boas pagadoras de proventos, o dividend yield atual está bem interessante, mas eu irei considerar as projeções de proventos, porque a Taesa não deve manter esse patamar de 18% de dividend yield. Mas essas três empresas deverão manter um patamar acima de 10% de yield para este e para o próximo ano. Aí, para o médio prazo, não tem como garantir que esse patamar de proventos irá se manter. E, em particular, são três empresas que estão no patamar de preço razoável para bom e que, historicamente, são boas pagadoras de proventos e, julgo eu, deverão manter um pagamento de proventos para os próximos anos. Daí, nada citado, se trata de recomendação de compra ou de venda e também, sempre que eu faço esse tipo de estudo, tenham cautela porque o pessoal quer pegar um exemplo fora da curva, com dividend yield de 30% de forma totalmente insustentável, sendo que isso aqui não deve se repetir. Então essas três empresas citadas certamente deverão continuar pagando um provento muito bom nessa faixa normal de 8 para 13% na sua normalidade. Então tente olhar ações de boas empresas que deverão manter um pagamento saudável de proventos. Daí o primeiro exemplo seria aqui pegar a média, o quanto o Ibovespa, o IDIV e o IFIX pagam na média de proventos. Então, esse estudo aqui feito pela Economática, eles concluíram que do horizonte de 2012 até setembro de 22, na média, o dividend yield do IBOV foi de 4,2%, do IDIV, o índice de dividendos, de 7%, e do IFIX, na parte de fundos imobiliários, de 7,6%. Ou seja, se você tiver 10 mil hoje para aplicar, no Ibovespa iria render de dividendos, na média, 425 por ano, nas ações boas pagadoras de proventos, com aquele yield de 7%, cerca de R$ 700 por ano, e nos fundos imobiliários, 765 por ano, o que dá na faixa de R$ 60 por mês para o IDIV e também para os fundos imobiliários. Mas em particular, ninguém aqui vai sair investindo em índice e normalmente alocamos o nosso capital em ativos bons, baratos, geradores de caixa, com a dívida equilibrada e que deverão pagar bons proventos. Daí a primeira empresa é a Maleta Leve, Leve 3, e até que o mercado tem se animado para a empresa, mas de um ano para cá, as cotações só subiram 2,7%. Então, quem olha essa pequena alta, parece que a empresa está cara, mas a Mali já chegou no patamar bem acima do que esse. E também, essa alta é de 3% em 12 meses, praticamente não é nada, até porque a empresa apresentou uma evolução de 16% da sua receita, 15% no EBITDA ajustado e também o lucro saltou 20% nos 9 meses de 22 versus os 9 meses de 21. Ou seja, a cotação subiu sim, porém os lucros cresceram em uma proporção bem maior. Ou seja, as cotações subiram sim, mas os lucros cresceram em uma proporção bem maior. E se a empresa mantiver esse balanço que tem apresentado, eles deverão lucrar quase 600 milhões e a Mali ainda é o small cap com 4 bi de valor do mercado. Então, realmente, empresa muito pequena, que quase ninguém comenta. Então, ela estaria cotada abaixo de 7 vezes lucro, que pega o valor do mercado e divide pelo lucro projetado. Daí, se a empresa continuar com essa prática de 95% payout, eles deverão pagar R$ 4,35 por ação, o que representa quase 14% de yield nessas cotações. E algo que ninguém cita é que a Mali possui uma reserva especial de proventos de quase 180 milhões, o que representa 1,37 por ação. Aí destacaram com muita frequência que pretendem repassar toda essa reserva em forma de proventos, mas não se sabe quando isso aqui irá acontecer. Então existe a expectativa da Mali pagar tanto essa reserva especial de resultados antigos, além do resultado usual que a empresa tem reportado. Ou seja, só com o resultado usual, que a empresa já reporta trimestralmente, o dividend yield já deve ser interessante e, se considerarmos essa reserva, o dividend yield pode superar facilmente os 15%. Dessa forma, quanto rendem 10 mil na Maleta Leve? Então, temos que olhar tanto a cotação atual e o dividendo projetado para a ação. Aí, por exemplo, 10 mil reais hoje compram 318 Leve 3, cotada aos R$ 31,44. Ou seja, como a renda que recebemos é em função da quantidade de ações, então 4,35 projetado, vezes 318 ações compradas, então um aporte de 10 mil na Mali hoje deve gerar quase 1.400 por ano, o que dá uma média mensal de 115 por mês. Então realmente o dividendo
é muito atrativo, até porque, em geral, a Mali só anuncia dividendos, ou seja, é isento de imposto de renda. Já a segunda empresa, o Banco do Brasil, BBS3, que há tempos que eu comento aqui no canal, e também um descolamento que tem acontecido do Banco do Brasil e da BB Seguridade. E, em geral, eles possuem uma correlação muito grande. Até porque atuam em conjunto e também o banco tem quase 70% das ações da BBSE. Então, para mim, esse descolamento, com a queda das ações do banco e a alta das ações da seguradora, não condiz com o resultado que tem sido apresentado. Aí, por exemplo, em 12 meses, o banco só subiu 9%, enquanto a seguradora quase 53%. E, em particular, eu migrei minha posição de BBSE para o Banco do Brasil, porque nesse patamar de preço é praticamente irreal não aportar no banco ao invés da seguradora. E outro ponto que evidencia isso é a evolução do valor patrimonial para R$ 55,00 e hoje o banco está cotado aos R$ 36,00 e, em geral, o mercado sempre pagou, na média, o valor contábil, então, entre aspas, era para o banco estar cotado aos R$ 55,00. Daí perceba que, se compararmos o fechamento de setembro de 21 com a cotação atual, temos apenas uma alta de 27%, enquanto o lucro no período subiu quase 56% e a quantidade de proventos pagos quase 80%. Ou seja, o banco está mais barato do que aos R$ 28,00 porque o lucro subiu quase 56% e as cotações menos de 30%. E mais além, nos últimos 12 meses, as altas só foram de 9% e a BBSE tem acompanhado a evolução da lucratividade. Então, cotações seguem lucros e se esse lucro do banco se mantiver ou até crescer, certamente o mercado vai se animar para o Banco do Brasil. Aí podem falar de política, mas antigamente, no mesmo cenário, o banco evoluiu na cotação de uma magnitude muito boa. Dessa forma, o ponto principal, tentem olhar para os fundamentos da empresa e esqueçam ruídos de curto prazo. E outro ponto interessante é que o próprio banco aumentou as suas projeções de lucros para 2022. Antigamente projetavam 16 para 17, 17 para 19 bi, recentemente aumentaram para 27 a 30 bi, e agora projetam 30,5 bilhões até 32,5 bilhões de lucro para 2022. Dessa forma, com essas projeções de lucros pelo próprio banco, hoje ele está cotado a 3 vezes lucro de graça e deve pagar de 12 até quase 13% de dividend yield. Então, realmente, uma das barganhas da nossa bolsa. E aqui no caso, eu vou considerar a média que o banco deve lucrar 31,5 bi e deverão pagar 4,40 por ação. Com isso, se eu tiver 10 mil para aportar hoje e eu resolver aportar no Banco do Brasil aos R$ 36,00, eu consigo comprar 277 ações vezes esse dividendo projetado, vai me gerar por ano 1.200, o que dá uma média mensal de R$ 101,00 por mês. Então também seria outra ação barata que vai gerar um provento bem interessante. Já a terceira empresa, a Taesa 11, Taesa 4 ou Taesa 3, nem se fala. A empresa possui um histórico muito consistente de pagamento de proventos e também aqui abaixo a empresa retrata o dividend yield de cada ano indicado. Aí perceba que, na média, a Taesa sempre pagou esse patamar de 9% para 11% de dividend yield. Então, realmente, é outra raridade da nossa bolsa, em um patamar de preço ok e que vai pagar um provento muito bom. E, em particular, ainda aqui na planilha que está disponível para quem for membro do canal, eu projeto R$ 3,86 por ação para a Taesa, o que nos dá um dividend yield nesse patamar de cotação, aos R$ 35,00 de 11%, que é mais ou menos a média que a empresa tem pago e também está condizente em relação ao balanço que a empresa tem reportado. Então, o mesmo racional, 10 mil ações hoje compram 284, Taesa 11, aos R$ 35,20 e vezes esse dividendo esperado, nos dá uma renda potencial por ano de 1.100, o que nos dá R$ 91,35 por mês. E aqui eu fiz um quadro com um compilado da Meta Leve, do Banco do Brasil e da Taesa. Aí nesta segunda coluna tem um dividendo projetado para este ano e para o próximo ano também a expectativa é positiva para as três empresas. Então para o próximo ano também é esperado um provento na faixa de 10% ou até acima disso. E se eu pegar o dividendo esperado para este ano e dividir pela cotação atual, temos aqui yields esperados de 11% para quase 14% e na média, se a carteira tivesse um peso parecido, o dividend yield seria de 12,3%. E aqui no final eu coloquei o quanto 10 mil iria render de proventos por ano na Mali, no Banco Brasil e na Taesa, e se eu dividir por 12, nos dá essa média mensal, que é justamente a última coluna.
Então, realmente, são 3 empresas bem interessantes, porque estão baratas, de 3 a 7 vezes lucro, é bem abaixo do que na média o mercado pagou. São empresas que entregam crescimento na sua lucratividade e que, historicamente, pagam bons proventos. Com o balanço atual, deverão manter um bom pagamento de proventos e, em geral, são empresas líderes de setor em vários segmentos. Em particular, o Banco Brasil é líder em vários segmentos, principalmente na parte de agronegócio. A Taesa, salvo engano, é a top 3 de tamanho de receita na parte de transmissão. E a Mali também é líder em vários produtos que a empresa atua. Então, em geral, empresas aí que, julgo eu, deverão continuar existindo, gerando caixa e pagando bons proventos. E, em particular, na planilha que está disponível para quem for membro, eu também coloco o meu preço limite pessoal, ou seja, abaixo dos 40, eu fico nadar no banco, abaixo de 39 na Taesa e abaixo de 30 na Malha Metal Leve. E aqui também eu coloco a frequência de anúncio de proventos dessas empresas. Aí, por exemplo, o Banco Brasil anuncia 8 proventos por ano e começam de fevereiro até dezembro de cada ano. Já a Taesa normalmente anuncia trimestralmente em maio, agosto, novembro e dezembro. Já a Mali talvez anuncie algum provento aí para novembro ou dezembro, e o próximo provento deve ser anunciado em abril do próximo ano. Mas cabe destacar que a Mali normalmente anuncia um mega provento para abril ou maio do próximo ano. Então, em geral, é o maior dividendo que a empresa anuncia. Daí é um ponto interessante para ficar no radar, porque estamos aí próximos de um baita provento, tanto para dezembro e principalmente o próximo provento para abril ou maio do próximo ano. E, em particular, eu só tenho o Banco Brasil e a Taesa no meu portfólio, e a Mali eu sempre sigo no radar, uma small cap, um baita potencial, muito rentável, muito lucrativa e que vai pagar um provento muito bom. E caso você possua interesse em ter acesso a essa planilha com mais de 50 ativos, com selecionar membro, clica no botão Seja Membro ou no link aqui abaixo, tem a planilha, acesso a 3 vídeos semanais exclusivos e também acesso ao Telegram fechado com várias discussões. E se não gostar, pode cancelar sem nenhuma bronca. Então, pessoal, comenta quais dessas ações vocês têm investido e deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal, comenta qualquer coisa e até o próximo vídeo e forte abraço.